Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Eu fiz uma postagem lá no Facebook pedindo perguntas para vocês para que eu possa responder em mais um Vivian Responde. Então antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa o botão gostei que ajuda muito o canal a crescer. E aproveita e curte a página do Facebook que está na descrição do vídeo. Então vamos começar com as perguntas. João Molina pergunta: por que o quadro se chama Vivian Responde? Porque meu nome é Vivian e estou respondendo perguntas. Arlindo Alves: quais as melhores editoras que conheceu? Tirando a Dark Side, é lógico. E quais seus livros preferidos de cada gênero? Olha, tem várias editoras que eu não tive contato, mas duas editoras se destacaram quando eu fiz minha pesquisa sobre quais editoras pequenas que eu iria tentar publicar. A editora Pendragon e a editora Hope. Sobre os livros, olha, de cada gênero você me complica. Não é todo gênero que eu leio. Talvez possa dizer Harry Potter, ou o Guia do Mochileiro das Galáxias, como ficção científica. É difícil separar por gênero, porque não são todos os gêneros que eu gosto. Michael Simões pergunta: de onde vêm suas inspirações? A maior parte vem de sonhos, mas tem uma outra parte também que vem de brisadas do dia a dia. Tipo, eu tô numa palestra e de repente eu começo a pensar: nossa, e se começasse um apocalipse zumbi agora? Lucas Ravanelli pergunta: de onde costumam surgir as ideias para os seus livros? Você sempre teve muita imaginação ou vai encontrando inspiração gradativamente de outras histórias, textos, livros e etc? É o que eu acabei de falar. Mas sobre a segunda parte, quando me vem a ideia de um livro, eu começo a vomitar a cena. Eu fico em um frenesi mental, montando cenas e tramas sem parar. Aí depois de uma hora eu já tenho várias cenas prontas na minha cabeça e várias formas de conectá-las. Quanto mais tempo eu tenho para aproveitar esse frenesi, mais rápido a minha história fica pronta. O difícil é tirar daqui e colocar no papel. Palmito Marcon: seria o único propósito da Folha cair? Que? Eduardo Giovanni Pivetta. Desculpa, não sei. Olá, Vivian. Qual é a melhor maneira de introduzir um vilão que está no mesmo time dos heróis e que não é o mestre deles, e sim o chefe deles? E o objetivo de ambos é o mesmo. Eu acho que a gente já conversou pela página do Facebook, né? Bom, não existe uma fórmula com a melhor forma de fazer essas coisas. Não existe algo que funcione em todas as situações. Vai depender da história, do que ela tá pedindo. Pode ser, por exemplo, um plot twist no final, uma reviravolta. Todo mundo feliz e unido e de repente, pá, o vilão pega o objetivo pra si e revela quem ele era. É um plot twist clássico, mas você não precisa usar ele. Veja o que a história tá pedindo. Eduardo Carvalho fez 3 perguntas. Qual seria a melhor pergunta que poderiam lhe fazer? E qual pergunta gostaria que fizessem? Ainda não perguntaram em um Vivian Responde sobre o nome do canal. Eu escolhi Escreva-me por causa da história da Alice no País das Maravilhas, por causa da poção com a etiqueta Beba-me e dos doces com a etiqueta Coma-me. Tanto que é por isso que o símbolo do canal é uma etiqueta. Ele também perguntou: que lugar real você usaria como pano de fundo para uma história de terror com assombrações? Bom, como eu sou uma bibliotecária, eu acho que eu diria em uma biblioteca. Porque eu acho que todo ou quase todo bibliotecário tem alguma história sobrenatural para contar. Quando você fica sozinho naquele lugar tenebroso. Vitor Bertoldi pergunta: quem é o melhor jogador? Ronaldo Fenômeno ou Ronaldinho Gaúcho? Cite e responda usando e abusando do hang loose. Eu não vou fazer isso. Ronaldinho Gaúcho. O cara nem tenta e já é o rei do drible. 2 pessoas fizeram uma metralhadora de perguntas, então vamos... As perguntas da Isis Donegá. Pretende escrever um segundo livro dando continuação à história de Esquadrão X? Eu tenho uma história que se passa no mesmo universo do Esquadrão X, mas não é uma continuação, uma história não depende da outra. Pretende escrever outros tipos de histórias? Sim,
Mas eu estou trabalhando nessa história que se passa no mesmo universo da outra, para deixar todo o universo fechadinho. Tem alguma história que você começou e não terminou? Opa! Se sim, pretende finalizar? Minha meta é terminar todas as minhas histórias. Se algum amigo ou familiar pedisse para você colocá-lo na história como um personagem, você colocaria? Eu sinto que tem alguém querendo entrar no meu livro. Olha, eu acho difícil colocar como um personagem importante, mas eu poderia colocar como uma participação rápida. Agora vamos para a segunda pessoa que fez uma metralhadora de perguntas. Vitor Pavani. Como se forçar a escrever quando a inspiração não vem? Olha, é difícil, tem que sentar e escrever mesmo. Já aproveita e faz até uma marcaçãozinha ali no que você vai escrever, porque a qualidade vai ser diferente do resto. Você provavelmente não vai ficar satisfeito com aquilo, mas aí depois você volta, não tem problema. O que você escreveu ali no seu primeiro rascunho não é a versão definitiva. Mas você também pode aproveitar esses períodos para tentar mexer no planejamento da história. Por exemplo, eu tenho uma história que se passa muito no ambiente escolar, então eu aproveitei e fiz a grade de matérias da personagem. Tipo, ninguém vai saber que de sexta-feira, no segundo período, ela tem matemática, mas se eu precisar escrever uma cena nesse período, eu consigo manter uma constância. Como fazer um personagem ter profundidade? Profundidade requer tempo e envolvimento com o leitor. Também é preciso constância. O personagem narcisista ao extremo, ele não vai reconhecer que o outro personagem é melhor que ele. Mantenha as características dos personagens constantes. Eles fazem o que eles fazem porque eles são assim, não porque é o que você achou melhor para a história. Eles podem evoluir ao longo da história, mas você precisa mostrar essa evolução. Ele não pode simplesmente, mudei. É melhor começar uma história quando já se sabe o final dela ou deixar para ir descobrindo conforme a trama se desenrola. Depende do autor. Eu gosto de saber o final, aí eu posso criar os elementos necessários para que esse final aconteça. Como fugir dos tropos e clichês na hora de montar uma história? Escrever um clichê não é um crime, ainda mais se o público for mais jovem. Tem gente que até gosta de ver clichê, mas você pode experimentar, pensar. Eu já vi muito disso antes. Ou será que tem outro caminho que talvez eu possa seguir? E o que será que iria surpreender o leitor? O que ele não está esperando? Antes da última pergunta, se inscreva no canal e clique no botão gostei porque ajuda muito o canal. Como descrever em detalhes uma cena sem ficar fazendo exposição direta por tediosos parágrafos? Bom, minha dica é focar no que é importante. Se você vai descrever um cômodo inteiro, que é uma descrição maior do que um objeto, escolha o que merece os detalhes. Ah, o personagem parou para olhar o objeto. É uma cadeira vermelha. É uma cadeira de veludo vermelho. É uma cadeira acolchoada de veludo vermelho. É uma cadeira acolchoada de veludo vermelho com ornamentos no pés. Com ornamento nos pés. Ornamentos chineses, de ouro. E por aí vai, dá pra deixar isso em... Now the world don't move to the beat of just one drum. Tudo bem detalhar assim se o personagem olhou para esse objeto. Faz sentido. Ele tá parando para prestar atenção naquele objeto. Se não é o caso, foca no que é importante, no que você vai precisar depois. Saber que tem um castiçal em cima da lareira é importante? Fale. Precisa falar que dentro da lareira tem exatamente 5 toquinhos de madeira de 15 centímetros? Não precisa. Não fala. Poupe o leitor e se poupe. Eu pessoalmente não gosto de muita descrição, mas é algo meu. Quando eu tô lendo, eu não gosto de ficar... Now the world don't move to the beat of just one drum. Eu não gosto quando tem detalhes demais, eu gosto quando tem uns detalhes importantes. Mas tem muita gente que gosta. Depois que você escreveu tudo o que é importante, você pode ler e avaliar se alguma outra coisa merece uma descrição. E a lição mais importante de todas, é impossível agradar a todo mundo. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.